Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós. A paz de Deus para a sua vida e a sua família. Não importa onde você esteja, escute, aprenda a palavra de Deus. Eu quero ler com você, neste momento, Malaquias capítulo 3 e o versículo 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. É preocupante o que nós vimos e o que nós ouvimos nos púlpitos de nossas igrejas, a declaração de que aqueles que não derem ou devolverem ou pagarem o dízimo perderão tudo o que têm. Na Bíblia Sagrada, quando diz o devorador, nunca se refere ao demônio, nessa linguagem de Malaquias. O povo de Israel, a nação eleita, estavam deixando de devolver ou de levar à casa do tesouro o dízimo, e por causa disso Deus estava punindo eles, tornando a sua videira infrutífera e enviando o devorador. O devorador não era um demônio, um anjo destruidor, mas gafanhoto. Não se fala de um espírito maligno como se acredita ou como se prega, mas sim o gafanhoto, que em outras partes da Bíblia é chamado também de migrador, de destruidor, de locusta, enfim. Então era o próprio Deus que punia, enviando o seu exército. Na Bíblia diz que os gafanhotos faz parte do exército de Deus. Então não era espírito por vontade própria que aproveitava da infidelidade de Israel e estava ali perturbando a nação, mas o próprio Deus que estava fazendo isso. E esse povo que não estava preocupado com a obra de Deus, Deus estava lhes corrigindo. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não viver por aí na nova aliança, no Novo Testamento, chamando as pessoas de ladrões e que o devorador vai destruir, que o diabo vai tirar tudo que você tem, porque não era o diabo que tirava o que as pessoas tinham. Era o próprio Deus que estava falando que faria isso. E eles estavam preocupados mais com suas vidas, eram queixosos. No único problema de Israel não era a falta do dízimos e ofertas. Eu quero ler com você ainda em Malaquias que eles eram reclamões, eles eram ingratos, achavam até que não valeria a pena pagar o preço ou sofrer através da sua fidelidade para agradar a Deus. Deus estava triste com eles, não era apenas por causa do dízimo. Malaquias ainda, capítulo 3 e o versículo 13, Deus diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Aí Deus fala assim, vós dizeis, olha o que o povo falava para Deus, inútil é servir a Deus. Quem nos aproveitou termos o cuidado em guardar seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós consideramos por bem-aventurado o soberbo. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Ou seja, Deus castiga só nós quando deixamos de fazer a sua vontade. Enquanto isso, os ímpios prosperam e Deus poupa a vida deles. Essa é a reclamação deles. É inútil servir a Deus. Por que servir a Deus? E aí tem uma vida, talvez, sofrida, comparada de muitas pessoas que ainda não servem ao Senhor.
No contexto que nós lemos aqui do dízimo, não fala apenas disso. É claro que eu entendo que até hoje precisamos contribuir na casa de Deus, no reino de Deus. Jesus não aboliu o dízimo, que algumas pessoas pensam que é da lei. O dízimo é anterior à lei. No tempo da lei, ele foi inserido na lei. Mas depois da lei, a Bíblia não diz que ele foi tirado da lei. Não foi, ou seja, que nós não precisamos cumprir. Jesus chamou de hipócrita as pessoas, dizendo: vocês deveriam fazer tudo isso, vocês que dão o dízimo de tudo, mas vocês são hipócritas, porque dá o dízimo de tudo, mas não segue o mais importante da lei. E uma dessas coisas que era importante da lei era a misericórdia, era o juízo, enfim, as coisas mais importantes eles não seguiam, mas eram dizimistas, achando que isso compraria as bênçãos de Deus. Então, nós vemos por aí pessoas chamando outras de ladrões, chamando as pessoas de miseráveis, dizendo que o devorador vai tirar tudo que a pessoa tem. Olha, a obrigação nós temos de continuar contribuindo, talvez até mais do que o dízimo. Mas o dízimo no Novo Testamento não é aplicado como uma sentença. Quem dá o dízimo vai ser próspero e quem não dá vai ser tirado tudo. Aliás, no Novo Testamento não tem uma profecia direta de que todos que contribuírem na obra de Deus vão acumular riqueza e os que não contribuírem vai perder tudo o que tem. Isso é interpretação errada, tendências ministeriais. Eu não estou pregando contra o dízimo, só estou dizendo que essa ideia de hoje, que tem um devorador, que vai ter uma consequência grave, ou que quem dá o dízimo vai prosperar, não é uma teologia do Novo Testamento. Não estou pregando contra o dízimo, preste bem atenção, mas estou dizendo que Deus quer muito mais do que o nosso dízimos e oferta. Que as nossas ofertas, as nossas contribuições sejam o reflexo daquilo que Deus tenha realizado em nós. Porque se alguém contribuir na casa de Deus e não ser porque Deus operou dentro do seu coração, transformou a sua vida, para Deus não vai ter nenhum valor. Como está escrito no livro de Provérbios, que o sacrifício do ímpio é abominável para Deus. Precisamos continuar contribuindo na obra de Deus, mas não como uma regra que deixou de cumprir, vem a punição ou demônios, um devorador que vem para tirar tudo que nós temos. Olha, pastores, você quer que a igreja seja contribuinte no reino de Deus? Ensina a igreja a ter fé, fé bíblica. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Segundo, leva a igreja a amar o reino de Deus, porque nós vivemos hoje para Deus. A Bíblia diz que precisamos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Se o homem amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, esse vai contribuir de acordo com as suas condições. Ele vai ser dizimista, vai ser ofertante, vai levar, vai ajudar na assistência social, porque ama a Deus e não como um mandamento separado do amor a Deus e ao amor ao próximo. Tudo o que nós precisamos bastar amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e ao próximo como a nós mesmos, amar o próximo como a si mesmo. E esse então vai entender as necessidades do reino de Deus, sendo através de dízimos ou oferta ou não, ele vai contribuir de acordo com a necessidade da sua comunidade, do seu grupo, do seu ministério, da sua igreja. Existe igreja que para pressionar as pessoas da dízimo, fica usando o devorador ou a prosperidade que virá. Outros colocam na parede da igreja o nome das pessoas que são dizimistas. Isso é constrangedor. Nós precisamos sim contribuir na obra de Deus, mas não por pressão,
mas por consequência do amor de Deus, ser gerado em nós pelo Espírito Santo. Então precisamos mesmo pregar a palavra para que o Espírito de Deus convença as pessoas. E pregar a palavra não é fazer cobrança de quem está dando ou não dando o dízimo. Ameaças não vai funcionar, porque a pessoa vai dar o dízimo de forma legal, ela vai dar como uma forma de lei, ela vai dar o dízimo por causa de uma sentença imposta a ela, de pressões. E Deus não quer que nós façamos nenhum sacrifício que não seja espontâneo e voluntário. Por isso, Jesus resumiu o mandamento: amará o Senhor e amar o próximo. Quem fizer tudo isso vai estar cumprindo a lei. Quem fizer apenas isso vai estar fazendo o que deve ser feito. Porque quem ama a Deus, ama aquilo que pertence a Deus e vai contribuir porque ama ao Senhor e não pelaquilo que Deus pode fazer lhe abençoando ou por causa do devorador suposto que vai destruir aquilo que ele tem. Então, eu não concordo com essa ideia que hoje tem um devorador que vai tirar o que você tem ou que Deus vai prosperar a nossa vida se a gente ofertar. Se a gente não ofertar, Deus vai estar punindo. Não, o que Deus quer mais do que isso, o nosso coração, que os dízimos e oferta sejam um reflexo daquilo que Deus trabalhou em nós e não porque Ele quer nos abençoar. E aí seja dizimista, seja ofertante. Primeiro, por que tem muitas pessoas que são dizimistas e não têm o que desejam? E tem muita gente na igreja que não é fiel nos dízimos e oferta e possui tudo o que deseja. Está cheio de pessoas assim. Estou falando de pessoas que estão na igreja. Não quero desmotivar você a ser dizimista e ofertante. Seja dizimista e ofertante. Por quê? Porque a obra de Deus precisa. Precisa pagar o aluguel do salão, precisa de comprar as coisas, sustento dos pobres. Isso quando a igreja faz isso. O instrumento precisa de manutenção. Os pastores que são assalariados, então precisa de manutenção a obra de Deus, porque o dízimo e oferta é para o cuidado físico da igreja. Então você não pare de dar o dízimo, não pare de ser ofertante. Eu sei que algumas pessoas que estão me ouvindo agora não é a favor do dízimo e oferta, mas não vamos discutir isso. O que eu sei, sendo que a sua igreja seja contra o dízimo, a palavra dízimo não, contribua com ofertas, contribua, seja generoso, não deixe de contribuir, mas não faça isso esperando prosperidade ou com medo de, se deixar de fazer isso, vai ter um espírito mau tirando tudo que você tem. Ame a Deus, ame o próximo, ame a obra do Senhor. Eu vejo pessoas dizendo: olha, traga o dízimo para que haja mantimento. Mas qual é o mantimento que está sendo fornecido através do dízimos e ofertas? Aí a gente dá outra interpretação, é porque naquela época os levitas eram sustentados. Isso são balelas, são papagaiada. Que nós precisamos é mesmo, quer cobrar das pessoas dízimo e oferta, leia o texto inteiro e fale o propósito, não mude as ideias, seja lá o que for. Nós não podemos parar de contribuir, mas pare com esse negócio de cobrar das pessoas colocando o devorador, porque nós não precisamos fazer a obra de Deus com medo de castigo, não precisamos contribuir na obra de Deus por causa de alguma bênção que Ele vai nos dar, mas simplesmente pelaquilo que Ele já fez, pelaquilo que Ele é, pelo amor que Deus tem por nós. Isso é suficiente para nós sermos contribuintes no seu reino. Vamos deixar de ser interesseiro. Tudo que fizer esperando receber, tem que dar glória a Deus, porque Deus vai operar. Tem que ir à igreja para ser curado, tem que ser dizimista para ser próspero ou por causa do devorador. Está tudo errado. Nós temos que fazer porque amamos ao Senhor. E quem ama o Senhor, ama aquilo que lhe pertence, o seu reino, a sua obra. Vamos ser fiel a Deus, não importa em que área, mas porque o Senhor é bondoso e a sua misericórdia dura para sempre, e não pelaquilo que Ele pode fazer de bem ou de mal. Repito, contribua na sua igreja, na sua congregação, porque lá precisa, mas não faça isso por causa de bênçãos
ou por causa de devorador. Para com esse negócio de espírito maligno perturbando as pessoas. Eu sei que demônios existem, mas essa ideia do Novo Testamento, a gente fazer a obra de Deus por força ou por violência, ou por necessidade, ou por pressão, não. Faça isso porque você ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Que Deus tenha misericórdia de você. Não me odeie, mas examine melhor a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, mas a dispensação sim.